Livro dos Mártires, de John Foxe, capítulo 7, a história do Dr. Martinho Lutero, com a descrição de sua vida e doutrina. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Saxônia, em 1483 d.C., numa idade já madura. Foi enviado para a universidade, primeiro a Magdeburg, depois a Erfurt. Na Universidade de Erfurt havia um ancião do convento dos agostinianos com quem Lutero, que também era um frade agostiniano, conversava sobre vários assuntos, especialmente sobre a remissão dos pecados. O padre ancião revelou a Lutero esse artigo da fé, explicando que o mandamento expresso de Deus é que todos os homens devem acreditar, sobretudo, que seus pecados são perdoados em Cristo. E acrescentava que essa interpretação era confirmada por São Bernardo. Este é o testemunho que o Espírito Santo dá ao teu coração, dizendo: teus pecados estão perdoados. Esta é, na verdade, a opinião do apóstolo. O homem é graciosamente justificado pela fé. Com essas palavras, ele não apenas se fortificava, como também se instruía sobre o significado pleno de São Paulo, que tantas vezes repetiu a frase: nós somos justificados pela fé. Após ler muitas exposições sobre essa passagem, ele percebeu, tanto pelo discurso do ancião, quanto pelo conforto recebido em seu próprio espírito, a vaidade das interpretações dos escolásticos que ele havia lido anteriormente. Assim, pouco a pouco, lendo e comparando as palavras e os exemplos de profetas e apóstolos, sempre invocando a Deus e estimulando a fé com a força da oração, percebeu essa doutrina de modo extremamente claro, e assim ele continuou seus estudos em Erfurt, no convento dos agostinianos, por 4 anos. Na mesma época, um certo Staupitz, um homem famoso que prestara sua ajuda para promover a construção de uma universidade em Wittenberg, após considerar o espírito e a aptidão de Lutero, chamou de Erfurt para colocá-lo em sua universidade. O convite aconteceu no ano de 1508 d.C., quando Lutero tinha 26 anos de idade. Enquanto isso, ele jamais interrompeu seus estudos da teologia. 3 anos mais tarde foi para Roma, de onde retornou no mesmo ano para receber o grau de doutor às expensas do eleitor Frederico, duque da Saxônia. Este o ouvira pregar, percebera bem a grandeza de seu espírito, ponderara com calma a veemência de suas palavras e admirara sobremaneira as profundas questões que Lutero, em sua pregação, explicava com exatidão e maturidade. Contra a vontade de Lutero, Staupitz lhe impôs o grau de doutor, dizendo em tom de brincadeira que havia muitas coisas que Deus faria acontecer na sua igreja por seu intermédio. Embora essas palavras tivessem sido ditas jocosamente, elas se concretizaram logo em seguida. Depois disso, Lutero começou a explicar a epístolas aos Romanos e os Salmos. Nestes textos ele mostrou a diferença entre a lei e o evangelho, mostrou o erro então dominante em suas aulas e sermões, por exemplo, que o homem pode merecer a remissão de seus pecados e que se justifica perante Deus por meio da disciplina externa, como pensavam os fariseus. Lutero dedicava-se ao trabalho de reconduzir as mentes dos homens para o Filho de Deus, como João Batista mostrou o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Do mesmo modo, Lutero, brilhando na igreja como clara luz do sol, após uma longa noite escura, expressamente mostrou que os pecados são graciosamente perdoados pelo amor do Filho de Deus e que nós devemos sinceramente acolher este generoso presente. Sua vida respondida às suas convicções. Claro estava que suas palavras não eram palavras vazias, mas provinham do fundo da alma. Sua santidade de vida muito seduzia os corações dos seus ouvintes. Durante todo esse tempo, Lutero nada alterou nas cerimônias religiosas e observava meticulosamente as regras como seus confrades. Não tratava de questões dúbias,
A todos ensinava apenas uma doutrina como sendo a mais importante, expondo e esclarecendo a questão do arrependimento, da remissão dos pecados, da fé, do verdadeiro conforto a ser buscado na cruz de Cristo. Todos se beneficiavam do bom sabor dessa doce doutrina, e os eruditos sentiam grande prazer ao contemplar Jesus Cristo, os profetas e os apóstolos deixando as trevas e surgindo em plena luz. Aconteceu também que por essa época muitos foram estimulados pelos trabalhos eruditos de Erasmo ao estudar as línguas gregas e latina. Este, tendo de si um novo campo de estudo mais agradável do que nunca, começaram a desprezar o ensino bárbaro e sofistas dos monges. Lutero se pôs a estudar grego e hebraico, a fim de aurir a doutrina das verdadeiras fontes e assim poder formar opiniões mais sólidas. Enquanto Lutero, na Alemanha, se mantinha assim ocupado, no ano de 1516, Leão X, que sucedera a Júlio II, era o Papa de Roma. Com o pretexto de mover guerra aos turcos, o Papa distribuiu seus perdões por todos os domínios cristãos, recolhendo assim riquezas e tesouros incalculáveis. Os encarregados da colheita e da coleta persuadiam o povo dizendo que quem doasse 10 shillings poderia, à sua escolha, livrar uma alma das penas do purgatório. Mas se faltasse um ceitil para os 10 shillings, a oferta de nada lhe serviria. A mercadoria do Papa também chegou à Inglaterra por meio de um certo frade dominicano chamado Tetzel, que, do modo mais imprudente, promoveu a venda das indulgências pelo país. De imediato, Lutero, altamente indignado com os sermões blasfemos desse descarado frade e estando seriamente decidido a preservar com ardor a verdadeira religião, publicou certas proposições referentes às indulgências e afixou-as no templo contíguo ao castelo de Wittenberg na manhã seguinte à da festa de Todos os Santos, em 1517 d.C. Esse frade mendicante, na esperança de obter a bênção do Papa, reuniu alguns monges e sofistas teólogos do seu convento e imediatamente ordenou-lhes que escrevessem alguma coisa contra Lutero. Ele mesmo também não ficou calado, começou a vociferar dizendo: Lutero é um herege e merece ser perseguido com fogo. Queimou em praça pública as proposições e o sermão que Lutero escrevera sobre as indulgências. A raiva e a fumegante fúria desse frade obrigou Lutero a tratar a causa de modo mais amplo para defender a verdade. Assim foi o começo dessa controvérsia. Dentre os príncipes do nosso tempo, o bom duque Frederico foi um dos que amaram o silêncio e a tranquilidade comum. Assim ele não estimulou nem apoiou Lutero e muitas vezes mostrou o pesar e a dor que carregava em seu coração pelo medo de maiores dissensões. Porém, sendo um príncipe sábio e segundo o conselho da regra de Deus, deliberava com muito cuidado sobre as questões, tendo em mente que devia preferir a glória de Deus a todas as coisas. Tampouco desconhecia que era uma grave blasfêmia, terrivelmente condenada por Deus, opor-se de modo obstinado à verdade. Por isso, ele agiu como deve proceder um príncipe piedoso, obedeceu a Deus, entregando-se à sua santa graça e onipotente proteção. E embora o imperador Maximiliano, Carlos V da Espanha e o Papa Júlio II houvessem ordenado ao duque Frederico que impedisse Lutero de pregar livremente onde quer que fosse, todavia o duque, ponderando consigo mesmo sobre os sermões e escritos de Lutero e pensando com cuidado os testemunhos e as passagens da Escritura e alegados por ele, não quis opor resistência àquilo que julgava ser sincero. Não tomou, porém, essa atitude confiando em seu discernimento pessoal. Estava, na verdade, muito ansioso para ouvir o parecer de outros, de anciãos e eruditos, entre os quais estava Erasmo, cuja opinião muito lhe interessava, protestando que ele preferia que o chão se abrisse e o tragasse a acalentar qualquer opinião que ele soubesse ser contrária à verdade evidente. Erasmo pôs-se a responder ao duque de modo jocoso, dizendo que em Lutero havia duas grandes falhas. Primeira, ele mexia com as barrigas dos monges. Segunda, ele mexia com a coroa do Papa. Então, sendo explícito com o duque,
disse-lhe que Lutero agiu bem ao detectar os erros e que a reforma da Igreja era muito necessária, e acrescentou que o efeito dessa doutrina era real. Além disso, o mesmo Erasmo, no ano seguinte, escreveu uma carta ao arcebispo de Mentes sobre a causa de Lutero. O mundo está sobrecarregado de instruções humanas e sob a tirania dos frades mendicantes. Outrora, considerava-se heresia quando alguém lutava contra os evangelhos. Agora, é herege aquele que não concorda com Tomás de Aquino. Tudo aquilo de que eles não gostam, tudo aquilo que eles não entendem, isso é heresia. Saber grego é heresia. Falar de modo mais refinado que o deles é heresia. Os piedosos e fiéis cristãos que estavam fechados nos mosteiros, compreendendo que se deviam evitar as imagens, começaram a abandonar a mísera escravidão na qual estavam presos. Lutero desprezava especialmente os bispos de Roma, com suas mitras chifrudas, os quais, arrogantes e imprudentes, afirmavam que São Pedro não recebeu apenas a incumbência de ensinar o evangelho, mas também de governar comunidades políticas e exercer jurisdição civil. Exortava a todos a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é pertencente a César. Dizia que todos devem servir a Deus, depois que Tetzel, o frade mencionado acima, com seus confrades e membros religiosos, abrira a boca atacando Lutero em defesa das indulgências do Papa, e depois que Lutero, novamente em defesa de sua causa, afixara suas proposições contra os evidentes abusos que elas representavam, foi maravilhoso ver como em pouco tempo essas proposições começaram a aparecer em pontos próximos e distantes e com que avidez foram agarradas por muitas mãos por perto e ao longe. Logo depois surgiu um certo Silvestre de Priero, frade dominicano, que tomou a iniciativa de publicar um diálogo imprudente e agressivo contra Lutero. Este respondeu-lhe a partir das Escrituras. Então, Martinho Lutero, no dia 7 de agosto, foi intimado por um certo Jerônimo, bispo de Ascoli, a comparecer em Roma. Naquela época, o legado do Papa, cardeal Tomás Caetano, era embaixador na cidade de Augsburgo, que foi enviado àquela cidade com poder para executar alguns mandados do Papa Leão. Ao tomar conhecimento da intimação de Lutero, a Universidade de Wittenberg imediatamente endereçou cartas ao Papa. Em defesa de Lutero, outra carta foi enviada a Carolus Militius, tesoureiro do Papa, que era alemão de nascença. Além disso, o bom Frederico não parava de solicitar que a causa de Lutero fosse desvinculada de Roma e transferida para Augsburgo, na jurisdição do cardeal. Caetano, por insistência do duque, escreveu ao Papa, de quem recebeu a seguinte resposta: que ele intimara Lutero a comparecer pessoalmente à sua presença em Roma por meio de Jerônimo, bispo de Ascoli, auditor do tesouro, que o bispo diligentemente fizera o que lhe fora mandado, mas Lutero, abusando da gentileza oferecida e desprezando-a, não apenas se recusou a comparecer, como também tornou-se mais ousado e obstinado, continuando, ou melhor, avançando em sua heresia, como mostram seus escritos. Portanto, ele gostaria que o cardeal intimasse e convocasse Lutero a comparecer à sua presença na cidade de Augsburgo, servindo-se para isso da colaboração dos príncipes da Alemanha e do imperador, se fosse necessário. De modo que, quando Lutero comparecesse, o cardeal deveria pôr suas mãos sobre ele e entregá-lo a uma custódia segura. Em seguida, ele deveria ser trazido para Roma. Caso contrário, Lutero seria suspenso com todos os seus seguidores, cúmplices e defensores, não importando o estado ou condições deles, fossem duques, marqueses, condes ou barões. Contra todas essas pessoas, excetuando-se apenas o imperador, ele queria que o bispo estendesse a mesma praga e maldição, interditando mediante as censuras da igreja todas aquelas terras, domínios, cidades, vilas e imóveis que oferecessem algum abrigo a Lutero e se recusassem a obedecer à sé de Roma. Pelo contrário, a todos os que se mostrassem obedientes, ele garantiria a plena remissão de todos os seus pecados.
o Papa também enviou na mesma época outras cartas ao Duque Frederico com muitas palavras pesadas, queixando-se de Lutero. O cardeal, que em sua missão trazia muitas injunções de Roma, imediatamente ordenou que Lutero comparecesse à sua presença em Augsburgo. Por volta do início de outubro, Martinho Lutero, submetendo-se à obediente Igreja de Roma, veio para Augsburgo a pedido do cardeal, às custas do nobre príncipe eleitor, com cartas de recomendação assinadas por ele. Onde permaneceu 3 dias antes de fazer seu pronunciamento, pois ficou estabelecido pelos seus amigos que ele não deveria conversar com o cardeal antes de obter uma garantia suficiente ou um salvo-conduto concedido pelo imperador Maxiliano. Obtido o documento, ele logo se apresentou oferecendo-se para ouvir o que o cardeal tinha a lhe dizer. Este recebeu com muita amabilidade e, a pedido do Papa, propôs a Martinho 3 coisas, a saber: 1. Que ele deveria arrepender-se de seus erros. 2. Que ele deveria prometer não cometê-los novamente. 3. Que ele deveria abster-se de tudo o que pudesse, de algum modo, causar problemas para a Igreja. Quando Martinho Lutero pediu que o informassem quais eram seus erros, o legado respondeu-lhe que ele defendera e ensinara que os méritos de Cristo não são o tesouro de indulgências e perdões e que a fé é necessariamente para quem recebe o sacramento. Além disso, Lutero protestava que os méritos de Cristo não são consignados a homens, que a voz do Papa pode errar. Que a voz do Papa deve ser ouvida quando ele fala de acordo com as Escrituras, que o Papa pode errar e que ele deve ser repreendido. Mas ainda, ele mostrou que em questões de fé, não apenas o Concílio Geral, mas também todos os fiéis cristãos estão acima do Papa, se eles se apoiarem em autoridade superior e na razão. Mas o cardeal não queria ouvir falar nas Escrituras, disputava sem elas, tirando glosas e explanações da própria cabeça. Lutero, não conseguindo encontrar-se com o cardeal, depois de esperar 6 dias, seguiu o conselho de seus amigos e partiu de volta para Wittenberg, deixando uma apelação ao bispo de Roma contra o cardeal, que mandou-a fixar publicamente antes de ir embora. Caetano escreveu uma carta dura e mordaz ao Duque Frederico. Nela exortava-o dizendo que se cuidava de sua honra e segurança, ele deveria mandar Lutero para Roma ou então expulsá-lo de seus domínios. O Duque respondeu a essa carta do cardeal justificando a Lutero e a si mesmo. A Lutero pelo fato de que, seguindo a sua consciência e apoiando-se na palavra de Deus, não iria revogar como erro aquilo que não se podia provar ser erro algum. E a si mesmo pelo fato de que, enquanto dele se exigia expulsar Lutero do país ou enviá-lo para Roma, seria pouco honesto de sua parte agir assim e menos consoante com a sua consciência, a não ser que ele soubesse de algum motivo justo para isso. Se o cardeal quisesse ou pudesse esclarecê-lo, ele em nada deixaria de cumprir o papel de um príncipe cristão. Portanto, desejava que o cardeal fosse um instrumento junto ao bispo de Roma para evitar que a inocência e a verdade fossem oprimidas antes que o crime ou o erro fosse legalmente mostrado. Feito isso, o duque enviou a carta do cardeal para Martinho Lutero, que assim respondeu ao príncipe: "Não estou tão pesaroso pela minha própria causa quanto pelo fato de que Vossa Excelência deva correr por uma questão minha, qualquer perigo ou risco, e, portanto, vendo que não há lugar nem rincão que possa me proteger da malícia dos meus adversários, estou pronto a ir embora daqui e abandonar meu país, não importando para onde Deus queira me conduzir." Neste ponto, a causa de Lutero correu grande perigo. Tendo chegado a um duplo impasse, ele estava disposto a abandonar o país e o duque novamente, sentia medo de protegê-lo, mas a maravilhosa providência de Deus, que dirigia essa causa, quando o poder do homem fracassou, apresentou um remédio agitando a toda a Universidade de Wittenberg, que, vendo o declínio da causa da verdade, com pleno consenso geral, endereçou cartas ao príncipe em defesa de Lutero e sua causa, pedindo-lhe humildemente que, por sua honra principesca, ele não permitisse que a inocência e a simplicidade de uma verdade tão clara como são claras as Escrituras fosse derrotada e esmagada pela mera violência de certos bajuladores malignos
que rodeavam o Papa. Após essas cartas, o duque passou a considerar com maior seriedade a causa de Lutero, lendo seus trabalhos e prestando atenção aos seus sermões. E assim, pela santa obra divina, ele cresceu em coragem e força, vendo na causa mais importância do que antes. Isso foi no início de 1518 d.C. O Papa Leão, nesse meio tempo, havia publicado novas indulgências com um novo documento no qual declarava que esta é a doutrina católica da Santa Mãe Igreja de Roma, soberana de todas as igrejas, e que os bispos de Roma, sucessores de Pedro e representantes de Cristo, receberam poder e autoridade para perdoar e desobrigar, e também para conceder indulgências aplicáveis tanto aos vivos quanto aos mortos que sofrem as penas do purgatório. Essa doutrina ele ordenou que fosse aceita por todos os fiéis cristãos sob pena de pesada maldição e exclusão total da Santa Igreja. Esse decreto papista e suas indulgências, qual nova mercadoria ou chamariz para ganhar dinheiro, sendo afixada em todos os cantos da cristandade em benefício do Santo Padre, chegou também à Alemanha por volta do mês de dezembro. Lutero, depois de ouvir falar como se procedia em Roma, com pronunciamentos contra ele, providenciou uma apelação escrita na forma devida da lei, na qual apelava contra o Papa ao Concílio Geral. Quando o Papa Leão percebeu que, por um lado, os seus perdões não prosperavam segundo o seu plano e, por outro, não se conseguia trazer Lutero para Roma, experimentou atingir seus intentos por meio de engenhosos atrativos. Enviou então o tesoureiro Carolus Militius, que era alemão, para a Saxônia com uma rosa de ouro, seguindo a tradicional cerimônia de todos os anos. Militius deveria entregar a rosa ao duque Frederico. O tesoureiro também levava algumas cartas secretas para certos nobres do conselho do duque, pedindo apoio para a causa do Papa e tentando afastar, se fosse possível, o duque de Lutero. Mas antes que Militius se aproximasse da Alemanha, o imperador Maxiliano morreu no mês de janeiro de 1519 d.C. Naquela época, havia 2 candidatos à eleição, a saber, Francisco, rei da França, e Carlos, rei da Espanha, que também era duque de Áustria e duque de Burgúndia. Por intermédio de Frederico, príncipe eleitor, que havia recusado a oferta da sua própria nomeação, a eleição recaiu sobre Carlos, chamado Carlos V, cognominado Prudente. Isso aconteceu no final de agosto. No final de junho, houve uma disputa pública marcada para Leipzig, cidade sob domínio de Jorge, duque da Saxônia, tio do duque Frederico. Essa disputa foi sancionada por um frade, John Echius, e por um doutor de Wittenberg, Andrés Corollasta. Echius havia refutado algumas das proposições que Lutero escrevera um ano antes sobre os perdões do Papa. Contra ele, posicionou-se Corollasta em defesa de Lutero. Em resposta, Echius publicou uma apologia que seu oponente refutou por escrito. Assim se originou a disputa. Um salvo-conduto foi concedido pelo Duque Jorge a todos e a cada um que comparecesse ao evento. Martinho Lutero apresentou-se, não pensando em disputar questão alguma, mas apenas para ouvir o que lá se iria dizer e fazer. Mas tendo graciosamente recebido do duque garantias de liberdade, Lutero foi provocado e forçado contra a sua vontade a debater com Echius. O assunto da controvérsia dizia respeito à autoridade do bispo de Roma. Lutero já houvera apresentado essa doutrina por escrito, afirmando que a atribuição da primazia à Igreja de Roma não tem fundamentos, a não ser nos decretos do Papa, que, afirma ele, são contrários às Santas Escrituras. Echius apresentou uma conclusão contrária a essa afirmação, dizendo que os que sucederam Pedro na Sé e na fé sempre foram recebidos como sucessores de Pedro e representantes de Cristo na terra. Ele argumentou que a supremacia do bispo de Roma estava fundada e apoiada na lei de Deus. A disputa sobre essa questão prolongou-se por 5 dias,
Durante todo o tempo, Équios portou-se de modo muito desonesto e descortês, procurando de todas as formas tornar seu oponente odioso aos olhos dos auditores e fazê-lo incorrer nas punições do Papa. A argumentação de Équios era a seguinte: sendo a Igreja um corpo civil, ela não pode existir sem uma cabeça. Portanto, segundo a lei de Deus, outros regimes civis não podem existir sem uma cabeça. Assim, segundo a existência da lei de Deus, o Papa deve ser a cabeça da Igreja Universal de Cristo. Ao que Lutero respondeu que confessava e concedia que a Igreja não pode existir sem uma cabeça enquanto Cristo viver. Cristo é a única cabeça da Igreja e a Igreja não precisa de outra cabeça além da dele, uma vez que é um reino espiritual e não terreno. Em seguida, Équios abordou a passagem de São Mateus: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lutero respondeu que o texto era uma confissão de fé e que Pedro ali representava a pessoa de toda a Igreja Universal. Disse também que Cristo, naquela passagem, referia-se a si mesmo como sendo pedra. Eles também abordaram a passagem de São João: Apacenta as minhas ovelhas. Équios alegou que essas palavras foram dirigidas de modo próprio e peculiar unicamente a Pedro. Martinho respondeu que depois de proferidas essas palavras, igual autoridade foi conferida a todos os apóstolos quando Cristo lhes disse: Recebei o Espírito Santo, aqueles cujos pecados vós perdoardes, e eles serão perdoados. Depois disso, Équios mencionou a autoridade do Concílio de Constância, alegando, entre outros artigos, o seguinte: que é necessário para nossa salvação acreditar que o bispo de Roma é a cabeça suprema da Igreja. Alegou também que nesse mesmo concílio debateu-se e discutiu-se que o concílio geral não pode errar. A isso Martinho Lutero novamente respondeu de forma discreta, dizendo que deixava que outros julgassem como se devia avaliar a autoridade do concílio de Constância. O que é absolutamente certo, disse ele, é que nenhum concílio tem autoridade para criar novos artigos de fé. Um ano depois de 1520, os frades e doutores de Louvain e também os de Colônia condenaram os livros de Lutero como heréticos. Lutero defendeu-se contra eles de modo eficiente, acusando-os de obstinada violência e maliciosa impiedade. Alguns dias depois disso, relâmpagos e trovões partiram de Roma, desferidos contra Lutero pelo Papa Leão. Lutero também escreveu outro livro, endereçado à nobreza da Alemanha, no qual ataca as 3 principais muralhas papistas. 1. Nenhum magistrado temporal ou profano tem poder algum sobre a espiritualidade, mas as autoridades espirituais têm poder sobre as outras. 2. Quando se deve decidir sobre passagens controversas nas Escrituras, apenas o Papa e mais ninguém pode explicá-las e interpretá-las. 3. Quando algum concílio é pedido contra os papistas, eles dizem que ninguém, exceto o Papa, tem autoridade para convocá-lo. Além disso, o mencionado livro, ele tratou de várias outras questões e discorreu sobre elas, como por exemplo, que não se deve tolerar o orgulho do Papa, que o dinheiro que anualmente sai da Alemanha para o Papa totaliza 3 milhões de florins, que os padres podem ter esposas, que a liberdade de comer carnes não deveria sofrer restrições, que a pobreza voluntária e a mendicância deveriam ser abolidas, que o imperador Sigismundo sofreu muitas desgraças por não manter sua palavra e promessa em relação a John Hus e Jerônimo, que os hereges deveriam ser convencidos não com fogo e feixes de lenha, mas com provas da Escritura e da Palavra de Deus, e que a primeira educação infantil deveria começar pelo Evangelho. No mesmo ano, também se deu, no mês de outubro, em Aix-la-Chapelle, a coroação do novo imperador Carlos V. Depois da coroação, o Papa Leão tornou a enviar ao Duque Frederico 2 cardeais como legados seus. Um deles era Jerônimo Alexander, que, após a premissa de alguma das palavras dirigidas ao Duque, grandemente exaltando sua nobre progenie e outras famosas virtudes, apresentou-lhe 2 pedidos em nome do Papa. Primeiro, que ele mandasse queimar todos os livros de Lutero. Segundo, que ele tomasse medidas para que Lutero fosse executado em sua terra, ou então que não deixasse de enviá-lo para Roma à presença do Papa. Os 2 pedidos pareceram muito estranhos aos olhos do Duque. Respondendo aos cardeais, disse ele que,
por ter estado ausente e ocupado com outros afazeres públicos, não sabia dizer o que acontecera e não tinha informações sobre as atividades de Lutero. Quanto a si mesmo, estava sempre disposto a cumprir o seu dever, primeiro enviando Lutero ao cardeal Caetano na cidade de Augsburgo, e em seguida, por ordem do Papa, ele o teria feito sair de seus domínios, mas o próprio tesoureiro papal, Milítios, aconselhou no sentido contrário, permitindo-lhe para ainda manter Lutero em seu país, por medo de que ele pudesse causar males maiores em outros lugares onde era menos conhecido. Visto que a causa de Lutero ainda não fora julgada diante do imperador, ele desejava que os legados fossem intermediários de sua santidade o Papa na designação de algumas pessoas eruditas de parecer grave e justo que pudessem interrogar Lutero e julgar a questão de modo que seu erro fosse conhecido antes de ele ser visto como herege e ter seus livros queimados. Depois disso, quando ele, o duque, visse o erro dele claramente confirmado com sólidos testemunhos da Escritura, Lutero não encontraria proteção alguma em suas mãos. Depois, os cardeais pegaram os livros de Lutero e os queimaram em praça pública. Ao saber disso, ele reuniu uma multidão de estudantes e estudiosos de Wittenberg, juntos os decretos do Papa e a bula recém-lavrada contra ele, e ali pública e solenemente, acompanhado de um grande número de seguidores, ateou-lhes fogo. Isso foi no dia 10 de dezembro de 1520 d.C. Pouco antes desses acontecimentos, entre o Papa e Martinho Lutero, o imperador havia convocado uma assembleia nos estados de todo o império a ser realizada na cidade de Worms, no dia 6 de janeiro do ano seguinte. Por meio do Duque Frederico, o imperador divulgou que nessa assembleia a causa de Lutero seria exposta perante ele. No dia 6 de março, o imperador, por sugestão do Duque Frederico, enviou cartas a Lutero, dando a entender que por ele ter publicado certos livros, o imperador, aconselhado por seus pares e príncipes, havia ordenado que a causa fosse trazida e examinada à sua presença e que, portanto, lhe concedia permissão de comparecer e depois voltar para casa. E a fim de que pudesse fazê-lo com segurança e tranquilidade, prometia-lhe, empenhando publicamente sua palavra e fé, em nome de todo o império, seu passaporte e salvo-conduto. Por isso, queria que Lutero logo se apresentasse e comparecesse no 21º dia após o recebimento da convocação. Martinho Lutero, depois de ter sido amaldiçoado em Roma na Quinta-feira Santa pelas censuras do Papa, logo após a Páscoa, partiu para Worms, onde, perante o imperador e todos os estados da Alemanha, firmemente se ateve à verdade, defendeu-se e respondeu a seus adversários. Lutero recebeu alojamento, convites e visitas de muitos condes, barões, membros da Ordem dos Cavaleiros, fidalgos, padres e representantes do povo que frequentavam seus aposentos até anoitecer. Lutero apresentou-se contrariando as expectativas de muitos adversários ou não. Seus amigos deliberaram juntos e muitos tentaram persuadi-lo a não se aventurar ante um risco tão iminente, levando em conta como essas promessas iniciais não correspondem ao cumprimento da palavra e da fé empenhada. Depois de ouvir o que eles pensavam e os seus conselhos, ele respondeu-lhes da seguinte maneira: quanto a mim, sendo que fui convocado, estou disposto com toda certeza, determinado a entrar em Worms, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, mesmo que soubesse que os demônios que lá vão me combater são tão numerosos como as telhas que cobrem as casas de Worms. No dia seguinte ao da chegada de Lutero, um fidalgo chamado Ulrich de Pappenheim, tenente-general dos exércitos do Império, antes do jantar recebeu ordem do imperador para procurar Lutero e dizer-lhe que devia comparecer às 4 horas da tarde perante Sua Majestade Imperial,
príncipes, leitores, duques e outros nobres do império, a fim de tomar conhecimento da causa da sua convocação. Lutero, de bom grado, concordou como era seu dever. Logo depois das 4 horas, Ulrich de Pappenheim e Caspar Stern, o arauto do imperador que conduzira Lutero de Wittenberg para Worms, vieram apanhá-lo e o acompanharam pelo jardim do Largo de Rhodes até o palácio do conde palatino. Para evitar que a grande multidão o molestasse, ele foi conduzido por uma escadaria secreta até o local indicado para o seu interrogatório. Muitos, porém, perceberam a dissimulação e invadiram o recinto, apesar da inútil resistência. Muitos subiram até as galerias porque desejavam ver Lutero. Assim, na presença do imperador, dos eleitores, duques, condes e de todos os nobres do império ali reunidos, ele foi avisado por Ulrich de Pappenheim de que devia manter-se calado até o momento em que lhe pedissem para falar. Então, o já mencionado John Eccles, que agora era vigário-geral do bispo de Treves, disse alto e bom som: Martinho Lutero, a sagrada e invencível majestade imperial, ordenou com o consenso de todos os nobres do Santo Império que o Senhor fosse convocado a comparecer perante o trono de sua majestade, a fim de que eu pudesse interrogá-lo sobre estes 2 pontos. Primeiro, o senhor confessa que estes livros, ele mostrou uma pilha de livros de Lutero escritos nas línguas latina e alemã, que estão espalhados por toda a parte e levam o seu nome, são seus? E se o senhor afirma que são de sua autoria ou não? Segundo, o senhor os repudia e revoga com tudo o que eles contêm ou pretende defender o que neles está escrito? Respondeu Lutero: eu humildemente imploro que Sua Majestade Imperial me conceda liberdade e tempo para deliberar, de modo que possa responder às perguntas que me foram feitas sem prejuízo da palavra de Deus e sem perigo para a minha própria alma. Após isso, os príncipes puseram-se a deliberar. Em seguida, o presidente anunciou a resolução deles, dizendo: Sua Majestade o Imperador, por mera clemência, concede-lhe um dia para meditar sobre sua resposta, de modo que amanhã, nesta mesma hora, o Senhor se apresentará para manifestar sua opinião, não por escrito, mas anunciando-a de viva voz. Feito isto, o arauto conduziu Lutero para os seus aposentos. No dia seguinte, trouxe-o para a corte do imperador, onde ele permaneceu até às 6 horas, pois os príncipes estavam ocupados com graves consultas, sendo quase sufocado pela multidão que se apinhava ao seu redor. Depois, quando os príncipes estavam prontos e Lutero entrou na sala, Eccles, o presidente, dirigiu-lhe a palavra nos seguintes termos: Responda agora às perguntas do imperador. O senhor defende todos os livros que reconheceu ou revoga alguma parte deles e se submete? Martinho Lutero respondeu com moderação e humildade, mas com disposição corajosa e firmeza cristã. Considerando que Sua soberana majestade e vossas reverências exigem uma resposta clara, digo e professo com toda a resolução possível, sem dubiedade ou sofisticação, que se eu não for convencido por testemunhos das Escrituras, pois não creio em nenhum Papa nem em seus concílios gerais, que muitas vezes erram e se contradizem, minha consciência está tão amarrada e presa a essas Escrituras e à palavra de Deus que eu não quero nem posso revogar coisa alguma, considerando que não é nem piedoso nem legítimo agir de qualquer forma contra a minha consciência. Esta é a minha posição definitiva, nada mais tenho a dizer, Deus tenha compaixão de mim. Os príncipes consultaram entre si sobre essa resposta de Lutero. Depois de examiná-la com cuidado, o presidente insistiu dizendo: Sua Majestade, que o Senhor responda simplesmente sim ou não, dizendo se pretende defender toda a sua obra como sendo cristã ou não. Então Lutero, virando-se para o imperador e os nobres, implorou que não o compelissem ou forçassem a agir contra sua consciência, confirmada pelas Santas Escrituras, sem que seus adversários apresentassem argumentos claros no sentido oposto. Estou amarrado pelas Escrituras.
A noite se aproximava. Os lordes levantaram-se e foram embora. Depois que Lutero se despedira do imperador, diversos espanhóis menosprezaram o bom homem e zombaram dele no trajeto para os seus aposentos, apupando e vaiando por um longo tempo. Na sexta-feira seguinte, quando os príncipes, eleitores, duques e outros nobres se reuniram, o imperador enviou a todo o corpo do concílio uma carta com o seguinte teor: nossos predecessores, que foram realmente príncipes cristãos, eram obedientes à Igreja Romana, a quem Lutero se opõe e refuta. Portanto, como ele não está determinado a revogar seus erros em ponto algum, nós não podemos, sem grande infâmia e mancha de nossa honra, nos afastar dos exemplos de nossos antepassados. Manteremos, portanto, a fé antiga e apoiaremos a sé de Roma. Mais ainda, é nossa decisão perseguir Martinho, Lutero e os seus seguidores com a excomunhão e outros meios que possamos encontrar, a fim de extinguir a sua doutrina. Todavia não violaremos a promessa que lhe foi feita, pois pretendemos dar ordens para que ele retorne em segurança ao lugar de onde veio. Enquanto isso, Lutero recebeu visitas de diversos príncipes, condes, barões, membros da Ordem dos Cavaleiros, nobres, padres, monges e leigos comuns. A todas as horas, essas pessoas circulavam pela corte do imperador e não se cansavam de vê-lo. Também ocorreu que cartazes foram afixados, alguns contra Lutero, outros aparentemente a favor. Muitos, porém, sobretudo, o que bem compreendiam a questão, imaginaram que aquilo era obra sorrateira de seus inimigos, querendo com isso oferecer-lhe uma oportunidade de infringir seu salvo-conduto. Foi o que os embaixadores romanos, com toda a sua diligência, conseguiram provocar. John Echius, vigário-geral do arcebispo, na presença do secretário do imperador, informou Lutero em seus aposentos, a mando do imperador, que, considerando que ele fora admoestado por sua majestade imperial, pelos eleitores, príncipes e nobres do império, e apesar disso, recusara-se a voltar à unidade e concórdia da igreja, restava ao imperador, na qualidade de advogado da fé católica, tomar outras medidas, e a sua ordem era que Lutero voltasse sem medo para o lugar de onde viera. Dentro de 21 dias, sob proteção segura, de modo que ele não devia promover nenhuma agitação entre o povo durante a viagem, nem por meio de colóquios nem de sermões. Ouvindo isso, Lutero respondeu de forma muito modesta e cristã. Precisamente como aprouve a Deus, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Com muitíssima humildade, ele agradeceu a sua majestade, o imperador, e a todos os príncipes e nobres do império por lhe terem proporcionado um interrogatório benigno e atencioso, por lhe concederem um salvo-conduto para vir e voltar. Concluindo, ele nada mais desejava a não ser a reforma segundo a sagrada palavra de Deus e em consonância com o Espírito Santo. Esse era efetivamente o desejo de seu coração. Fora disso, estava disposto a correr todos os riscos por sua majestade imperial, fossem de vida ou morte, confisco de bens, censura ou difamação. Nada reservava para si mesmo a não ser a palavra de Deus, que ele confessaria com firmeza até seu derradeiro momento. Na manhã seguinte, dia 26 de abril, depois de despedir-se dos que o apoiaram e dos benevolentes amigos que tantas visitas lhe fizeram, fez seu desjejum e às 10 horas partiu de Worms juntamente com aqueles que o haviam acompanhado na sua vinda. Não se passou muito tempo depois disso e o imperador, no intuito de cair nas boas graças do Papa, pois ele ainda não estava confirmado no Império, expediu um solene documento de proscrição contra Lutero e todos os seus seguidores. Ordenava que Lutero, onde quer que o encontrassem, fosse preso e seus livros queimados. Enquanto isso, o Duque Frederico secretamente tirou Lutero de circulação por um tempo, com a ajuda de alguns nobres que ele bem sabia serem leais e confiáveis naquela causa. No esconderijo, estando recluso e isolado, Lutero escreveu diversas epístolas e alguns livros, um
um deles dedicado à sua companhia de frades agostinianos intitulado de Abroganda Missa. Os frades, encorajados por ele, começaram a abandonar as missas privadas. Temendo que isso gerasse alguma agitação ou tumulto, o Duque Frederico solicitou o parecer da Universidade de Wittenberg sobre a questão. Mostrou-se ao Duque que ele agiria bem, ordenando que o costume da missa fosse abrogado em seu domínio. Embora não se pudesse refazê-lo sem tumulto, todavia isso não era um impedimento para interromper o processo da verdadeira doutrina. Tampouco se devia atribuir os distúrbios à doutrina ensinada, mas sim aos adversários que com prazer e malícia escoiceiam a verdade, fato sobre o qual Cristo já nos pôs de sobreaviso. Portanto, por medo de tais tumultos, não devemos interromper o que deve ser feito, mas sim avançar firmes na defesa da verdade divina. Independentemente de como o mundo nos avalie ou se enfureça contra ela. Aconteceu que, mais ou menos na mesma época, o rei Henrique VIII escreveu um livro contra Lutero. Nesse livro, ele primeiro reprovava a opinião de Lutero contra os perdões do Papa. Segundo, defendia a supremacia do bispo de Roma. Terceiro, reforçava-se para refutar toda a doutrina de Lutero sobre os sacramentos da Igreja. Este livro, embora trouxesse o nome do rei como seu autor, foi sugerido por outro e teve seu estilo elaborado por um terceiro. Mas, independentemente de quem teve o trabalho de o compor, o rei recebeu os agradecimentos e a recompensa, pois o bispo de Roma concedeu ao monarca inglês e aos seus sucessores para sempre a distinção e o título de defensor da fé. Logo em seguida, o Papa Leão foi acometido por uma febre repentina e veio a falecer aos 47 anos de idade. Alguns, porém, suspeitam que ele tenha morrido envenenado. Sucedeu-lhe o Papa Adriano VI, que por um tempo fora preceptor do imperador Carlos. Adriano era alemão de nascença, fora criado em Louvain e, como superava os seus antecessores pelo seu aprendizado e por sua moderação e modo de viver, não parecia totalmente descontrolado, como foram alguns outros papas. Contudo, sendo um papa correto, não se afastou da sua sé. E foi um inimigo mortal de Lutero e seus seguidores. Durante o seu papado, logo depois da conclusão do Concílio de Worms, outra assembleia de príncipes nobres e estados da Alemanha foi marcada pelo imperador em Nuremberg no ano de 1522 d.C. A essa assembleia, o Papa Adriano enviou cartas transmitindo ao seu legado Xeregatus informações sobre o que alegar contra Lutero. Carta do Papa Adriano VI aos renomados príncipes da Alemanha e aos seus pares do Império Romano. Temos ciência de que Martinho Lutero, um novo insuflador de velhas e incondenáveis heresias, primeiro recebeu advertências paternais da Sé Apostólica, depois teve uma sentença condenatória lavrada contra ele e, por fim, um decreto imperial do nosso bem-amado filho Carlos, eleito imperador dos romanos e católico rei da Espanha. Foi divulgado contra ele por toda a nação da Alemanha. E com tudo isso, ele não se deteve após ordens recebidas, nem se refreou da loucura inicial por iniciativa própria. Pelo contrário, cada dia mais ele continua a perturbar e encher o mundo com os seus novos livros eivados de erros, heresias, ofensas e sedição, e a infectar o país da Alemanha e regiões circunvizinhas com sua pestilência. Ele ainda se esforça por corromper almas simples e delicadas com o veneno de sua língua pestilenta. E o que é pior de tudo, ele tem como patronos e defensores não apenas pessoas do povo, mas também diversas personagens da nobreza. Tanto isso é verdade que seus seguidores já invadiram as propriedades dos padres, insuflando-os contra a obediência devida a autoridades eclesiásticas e temporais, e agora já estão em guerra civil com dissensões internas. Não considerais vós,
ó príncipes e povo da Alemanha, que isso é apenas o prefácio e o preâmbulo dos males e estragos que Lutero e sua seita de luteranos pretendem causar no futuro? Não vedes claramente, não percebeis com os vossos olhos que essa defesa da verdade do Evangelho, primeiro pretexto dos luteranos, agora se revela como uma pura invenção para saquear vossos bens, que é o que eles pretendem há muito tempo? Ou será que vós pensais que esses filhos da iniquidade querem alguma outra coisa que não seja, em nome da liberdade, subverter a obediência, criando uma permissividade geral para que qualquer um faça o que bem lhe aprouver? Esses que se recusam a prestar obediência aos padres, aos bispos, sim, ao supremo bispo de todos, esse que todos os dias eles saqueiam sob os vossos olhos os bens da igreja e objetivos consagrados a Deus, julgais que eles refrearão suas mãos sacrílegas e não saquearão os bens dos leigos, ou que não tirarão de vós tudo o que conseguirem pegar e arrancar? Não, não duvideis de que essa triste calamidade venha a recair sobre vós. Vossos bens, vossas casas, vossas mulheres, filhos, domínios, posses e esses templos que vós santificais e reverenciais, a menos que providencieis rapidamente algum remédio contra essa situação. Por isso nós vos pedimos, em virtude daquela obediência que todos os cristãos devem a Deus, ao abençoado São Pedro e ao seu representante na terra, que todos vós empresteis o trabalho de vossas mãos para apagar esse incêndio público e que vos esforceis com zelo da melhor forma possível para obrigar Martinho Lutero e todos os outros promotores desses tumultos e erros a se conformarem e conduzirem melhor sua vida e fé. E se aqueles que estão infectados se recusarem a ouvir as admoestações, tomai providências para que a outra parte, a que continua sadia, não se corrompa por contágio. Quando esse câncer pestilento não puder ser curado com um remédio suave e complacente, remédios mais fortes devem ser tentados e ardentes cauterizações. Os membros putrefados devem ser cortados do corpo para evitar a infecção das partes sadias. Assim Deus atirou ao inferno os irmãos cismáticos Datã e Abirão, a quem não obedecesse à ordem dos sacerdotes. Deus mandou punir com a morte. Assim Pedro, príncipe dos apóstolos, profetizou a morte súbita de Ananias e Safira, que mentiram a Deus. Assim, os antigos e piedosos imperadores condenaram Joviniano e Prisciliano à decapitação por serem hereges. Assim, São Jerônimo desejou que Vigilante fosse, como herege, entregue à destruição da carne para que seu espírito se salvasse no dia do Senhor. Assim também, nossos predecessores no Concílio de Constância condenaram à morte John Huss e seu colega Jerônimo, que agora parece reviver em Lutero. As dignas ações e exemplos de nossos antepassados, se forem imitados por vós, não temos dúvida de que a misericórdia, clemência divina logo acalmará a Igreja. Essas instruções do próprio Papa contra Lutero, eu achei meu dever, leitor cristão, por diante dos seus olhos. Elas gritam heresia, heresia, mas não provam heresia alguma. Elas inflamam reis e príncipes contra Lutero e, contudo, não têm uma causa justa para isso. Elas acusam Lutero de desobediência, mas ninguém desobedece tanto a magistrados e leis civis como eles. Elas o acusam de opressão e saque dos bens dos leigos, mas quem saqueia os bens de subsistência do povo tanto quanto o próprio Papa? Vejamos agora que resposta deram os príncipes a essas sugestões e orientações do Papa Adriano. A resposta dos nobres e respeitáveis príncipes e dos estados do Sacro Romano Império apresentada ao embaixador do Papa. Eles entendem que sua santidade está muito aflita com a prosperidade da seita de Lutero, por meio da qual muitas almas, sob seus cuidados, correm perigos de perdição. Sua Excelência, o lugar-tenente
e outros príncipes e nobres respondem que eles não sentem menos pesar e dor que sua santidade. Mas se a sentença da Sé apostólica e o édito do imperador não foram executados até o momento, é porque houve causas graves e urgentes. A primeira delas é que grandes males e inconvenientes resultariam dessa execução, pois a maioria do povo alemão sempre acreditou e agora, lendo os livros de Lutero, convenceu-se de que grandes injustiças e aborrecimentos atingiram a Alemanha por causa da Cúria Romana. Portanto, se tivessem havido rigor na execução da sentença do Papa e do édito do imperador, a multidão suspeitaria que tal ação visava subverter a verdade do Evangelho e confirmar as antigas injustiças e aborrecimentos, o que sem dúvida teria como consequência grandes guerras e tumultos. A menos que as injustiças e abusos sejam sinceramente corrigidos, não haverá concórdia e paz verdadeira entre os estados eclesiásticos e secular, nem se poderá esperar extirpação alguma do tumulto e dos erros da Alemanha. Quanto ao desejo de sua santidade de saber qual é a melhor medida a tomar no combate a esses erros dos luteranos, que remédio mais atual e eficiente pode haver do que a sua santidade, o Papa, com o consenso de sua majestade, o imperador, convocar um concílio cristão, livre, em qualquer um lugar conveniente da Alemanha, como em Strasbourg, ou Mentz, ou Cologne, ou Metz, e que seja com toda a pressa que for conveniente. Nesse concílio, qualquer pessoa que tiver algum interesse, seja temporal, seja eclesiástico, poderá livremente falar e fazer consultas para a glória de Deus e o bem das almas e da cristandade, sem restrição ou impedimento, não obstante qualquer juramento ou vínculo contrário. Sim, e o papel de cada participante será o de falar não apenas livremente, mas de falar a verdade, indo direto ao ponto, visando edificar e não agradar ou bajular, mas simplesmente, diretamente mostrar sua opinião sem fraude ou dolo. No tocante às melhores maneiras de, enquanto isso, refrear os erros e tumultos e pacificar o povo alemão, Sua Excelência, o lugar-tenente e os outros príncipes fizeram consultas e deliberaram que, estando Lutero e alguns de seus colegas em território alemão e no domínio do nobre Duque Frederico, o lugar-tenente e outros nobres do império tratarão cuidadosamente a questão com o referido príncipe, Duque da Saxônia, de modo que Lutero e seus seguidores nada venham a escrever ou publicar nesse meio tempo. O lugar-tenente e os príncipes conversarão com os pregadores da Alemanha para que eles em seus sermões não ensinem nem insuflem nos ouvidos do povo questões que possam levar a multidão a rebelar-se ou a amotinar-se ou a ser reduzida a erro. Eles também evitarão provocar discórdias ou disputas entre o povo. Tudo que for controverso deverá ser reservado para o decídio, para ser decidido no futuro concílio. Os arcebispos, bispos e outros prelados designarão no âmbito de suas dioceses homens piedosos e eruditos, com bom discernimento das Escrituras, que com diligência e sinceridade prestarão assistências aos pregadores. Se eles detectarem numa pregação algum erro ou comentário inconveniente, com devoção, suavidade e moléstia, chamarão a atenção do pregador envolvido para o fato, de tal maneira que ninguém tenha motivo para queixar-se de que o evangelho está sendo obstruído. Mas, se o pregador, persistindo em sua teimosia, não acatar a admoestação e não desistir de sua indecência, então sofrerá restrições e punições adequadas para o caso impostas por seu ordinário local. Além disso, os príncipes e nobres tomarão providências para que, na medida do possível, a partir de agora, nenhum novo livro seja impresso ou vendido, pública ou privadamente. Também será expedida uma ordem entre todas as autoridades para que, se alguém quiser publicar, vender ou imprimir uma nova obra, ela deverá antes ser examinada por alguns homens piedosos, ilustrados e discretos, escolhidos por elas, de modo que, se a obra não for aceita e aprovada, sua publicação não será permitida. Finalmente, no tocante a padres que contraem matrimônios religiosos, que abandonam o claustro, os príncipes consideram que, não havendo penalidade prevista no direito civil para tais casos, eles serão encaminhados para constituições
canônicas, a fim de receber as punições ali estabelecidas, isto é, a perda de benefícios e privilégios e outras censuras condignas. Voltemos agora à história de Lutero. Dissemos antes que ele foi mantido num esconderijo isolado por algum tempo, graças ao conselho e à colaboração de alguns nobres da Saxônia, por causa do édito do imperador. Nesse ínterim, durante sua ausência de Wittenberg, Andreas Karlstadt, procedendo de modo brusco e precipitado em causas religiosas, havia incitado o povo a derrubar imagens no templo. Lutero reprovou a precipitação de Karlstadt, explicando que seu modo de proceder no caso não foi ordenado. Os quadros e as imagens deveriam ser antes derrubados nas consciências e nos corações das pessoas. O povo devia antes aprender que somos salvos perante Deus e lhe agradamos apenas pela fé e que as imagens não têm utilidade alguma. Feito isso, depois que o povo estivesse bem instruído, não haveria perigo nas imagens e elas cairiam por si mesmas. Não que ele defendesse a manutenção ou tolerância delas, mas sua destruição devia acontecer por intermédio de um magistrado e não à força pela iniciativa da cabeça de cada um, sem ordem e autoridade. Embora a Igreja de Cristo, louvado seja o Senhor, não careça de abundância suficiente de escritores sábios, dignos e habilidosos em questões de doutrina, todavia, nos pontos principais de nossa consolação, em que a glória de Cristo, o poder de sua paixão e a força da fé são reveladas à nossa consciência e a alma de luta de vida ou morte sente a necessidade da consolação verdadeira. Pode-se dizer de Lutero, no meio da variedade de todos esses escritores, aquilo que São Cipriano costumava dizer de Tertuliano: da magistradum quero o mestre. Da magistrum quero o mestre. Os biógrafos dos santos costumam descrever e exaltar a vida santa e suas piedosas virtudes e também mostrar os milagres neles operados por Deus. Estes existem em abundância em Lutero. Que milagre não parece o fato de um homem, um pobre frade saído da cegueira de um claustro, postar-se contra o Papa, o Bispo Universal e poderoso vigário de Cristo na terra e resistir a todos os seus cardeais, sim, e aguentar a malícia e o ódio de quase todo mundo assestado contra ele. E trabalhar contra o Papa e os cardeais e a Igreja de Roma, coisa que rei nenhum, imperador nenhum jamais fez, sim, jamais ousou tentar, coisa que todos os sábios antes dele jamais conseguiram realizar. Essa obra milagrosa de Deus eu não a considero inferior ao milagre de Davi derrubando o grande Golias. Por isso, se os milagres fazem um santo, segundo a definição do próprio Papa, que falta em Martinho Lutero para tornar-se um também? Foi ele que se pôs abertamente ao Papa, aos cardeais e prelados da Igreja, que em número eram tantos, em poder tão terríveis, em suas práticas tão astutos, tendo ele os imperadores e todos os reis da terra contra si. Foi ele que, ensinando e pregando Cristo pelo espaço de 29 anos, conseguiu passando ileso por entre todos os seus inimigos, de forma tão tranquila e no próprio país onde nascera, morrer e dormir em paz. Nos feitos de Martinho Lutero, ser o primeiro a enfrentar o Papa foi um grande milagre, triunfar contra o Papa foi um milagre maior, mas morrer ileso pode parecer o maior de todos os milagres, especialmente tendo tantos inimigos como ele. Pode ser muito poderoso, não só em suas orações, como também em seus sermões. Deus deu-lhe tal graça que, quando ele pregava, seus ouvintes pensavam que todas as suas tentações eram individualmente observadas e aludidas. Por isso, quando os amigos lhe perguntaram como conseguia aquilo, ouviram a seguinte resposta: minhas próprias numerosas tentações e experiências são a causa desse fato. Pois uma coisa você precisa entender, meu bom leitor, que Lutero, desde a sua tenra idade, foi muito sacudido e exercitado pelos conflitos espirituais. Hierônimos, Élerus,
aluno e discípulo de Martinho Lutero, registrou que muitas vezes ouviu seu mestre dizer de si mesmo que fora assaltado e molestado por todos os tipos de tentações, exceto uma, a da cobiça. Por esse vício, disse ele, jamais em toda a sua vida fora seduzido. Martinho Lutero, vivendo até os 63 anos de idade, continuou escrevendo e pregando por 29 anos. No que se refere à sequência de sua morte, estas são as palavras de Melanchthon, que foram transmitidas ao seu auditório em Wittenberg em 1546 d.C. Na última quarta-feira, dia 17 de fevereiro, o Dr. Martinho Lutero sofreu uma crise de sua doença, isto é, de pressão de humores no orifício ou abertura do estômago. O mal atacou-o após o jantar. Lutando com veemência, ele pediu para ser isolado num quarto, onde descansou sobre seu leito. Por 2 horas, as dores aumentavam sem cessar. O Dr. Jonas, que repousava no mesmo quarto, viu Lutero acordar e pedir que se levantasse e chamasse Ambrósio, o mestre de seus filhos, para acender o fogo num outro quarto. No momento em que ele foi transferido para este outro quarto, Alberto, conde de Mansfield, sua mulher e vários outros entraram no aposento. Finalmente, sentindo que sua hora fatal se aproximava, antes das 9 horas da manhã, no dia 18 de fevereiro, ele recomendou-se a Deus com esta devota oração. Meu Pai Celestial, Deus eterno e misericordioso, vós me revelastes vosso querido Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ensinei sobre ele, eu o conheci, eu o amo como minha vida. A minha salvação e a minha redenção. Os maus o perseguiram, caluniaram e afligiram com injúrias. Atraí minha alma para vós. Depois disso, repetiu 3 vezes o seguinte: entrego meu espírito em vossas mãos. Vós me redimistes, ó Deus de verdade. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu único Filho para que todos os que nele creem possam viver para sempre. Depois de repetir suas orações várias vezes, ele foi chamado para Deus. Assim, rezando o seu espírito inocente, calmamente separou-se do corpo terreno. Próximo capítulo: História, Vida e Martírio de Mestre John Hooper, bispo de Worcester e Gloucester.